Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Uma ideia. Tudo bom, Pro? Espera aí, não estou ouvindo ninguém. Deixa eu ver. Gente, o que é isso? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim? Alguém fala alguma coisa aí para eu ver se eu estou ouvindo vocês, por favor. Oiê! Boa noite. Peraí, não estou te ouvindo, não. Deixa eu ver o que eu... Fale aí, ideia de novo, por favor. Você está com o seu microfone desligado. Pronto, agora que eu também tinha bloqueado meu som. Nada ainda. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Ideia? Oi! Gente, ai, peraí, viu? Cada aventura. Tenta aí de novo. E aí, agora? Tá me ouvindo? Nada É de Camila som que tá ainda. falando. Calma aí. O que está vendo aqui? A gente tá te ouvindo. Interessante é que vocês estão me ouvindo bem, né? Eu que não estou ouvindo vocês. Que eu não estou entendendo o motivo. Cadê? Gente, deixa eu tentar outra pessoa para falar aí, além de Andréa, gente, para eu testar. Camila falando. Tá ouvindo, Pro? Tentem aí falar comigo, por favor. Oi, Pro. Ellen. Oi, Marcelo. Boa noite. Oi, Jamile. Oi. Só não tá ouvindo a minha? O problema então é comigo. Pois é, vocês podem conversar aí entre vocês, pelo visto. Eu não tô ouvindo ninguém, gente. Que loucura isso. Peraí. Você não ouviu nem Marcelo, nem Eu Jamile? botei aqui um microfone, uma caixinha. Peraí. Ai, preciso uma confusão aqui. Peraí. Agora eu tô ouvindo com um pouquinho de chiado, vou deixar assim. Eu tava botando uma caixinha de som, mas aí sei lá por quê. Hoje não estava vindo o som de vocês. Então, vamos tentar dessa forma. Oi, gente, boa noite. Tá todo mundo? Vamos revê-los. Agora não estamos te vendo. Oi? Ah, não tá Agora não estamos te vendo. Ah, ok. Agora apareceu. De vez em quando também, sem motivo aparente, ele desliga o vídeo. Ok. Legal. Quando eu sumir, vocês me avisam que eu aciono de novo aqui, tá? Gente, olha só. Eu fiz uma programação aqui das nossas aulas. Lembrando que essa semana eu dou hoje e amanhã, né, no nosso horário normal. Semana que vem, então, a gente dá na terça e na quarta. Depois eu vou passar isso por escrito. Eu estou mais ou menos querendo explicar a vocês o que eu fiz. Semana que vem eu dou no lugar de Joaquim, que já deu. E aí, nessas últimas semanas, se a gente quiser terminar no final de julho, eu estou propondo aqui a gente fazer 2 aulas por semana. Então, se vocês estiverem de acordo,
na terceira semana, para não ficar nem com a de paisagismo, nem com a de Joaquim, a gente põe na quinta. Então, assim, a gente tendo 2 aulas por semana, a gente vai até dia 30 de julho, ou se na última semana, porque para isso aí eu botei 3 na última semana. Se a gente achar muito, a última a gente joga para 4/8. Então, hoje mais tarde, deixa eu ver, alguém está se posicionando aqui. Eu estou achando, sabe, Aline, que é o meu microfone que está fazendo esse barulho. Ou melhor, mas só que eu botei aqui, o meu microfone, na verdade, não. Minha caixa de som. E eu coloquei. Peraí, pai, eu tô na aula, eu já desliguei a câmera. Vou tirar o Matheus, eu vou sair, né? Desculpa. É o Eu microfone de desliguei. Marcelinho. Só vou tirar o Matheus. Beijo, Matheus. Sai agora. Agora. Vamos. Matheus, não sai do Marcel- chuveiro. Marcelinho, seu microfone pai, tá que foi ligado. isso? Acho que ele não tá ouvindo. Nossa, tá muito agitado aqui. Não, filho, desculpa. Tira o microfone. Eu desliguei também. Vou tentar apagar todo mundo. Mas aí tomar banho outra hora, pai. Ele não fica, na verdade. Peraí, vamos lá. Eu vou apagar todo mundo. Eu vou apagar todo mundo aqui. Pronto. Quem precisar falar, então, me pede. Porque aí eu controlo aqui todo mundo. Médio, né, gente? Ele desarma também. Deixa eu ver. Acho que consegui botar o de Marcelo aqui no mudo. Vamos lá, vamos continuar então. Bom, então mais tarde, de hoje para amanhã, eu passo escrito nossa programação até o final. Se vocês estiverem de acordo, fica. Se não, a gente vê alguma mudança. O que eu botei aqui previsto para hoje? Nós começarmos a nossa atividade, essa que a gente seguiria hoje e amanhã. Essa atividade, como eu falei para vocês, seria uma análise, um diagnóstico mesmo de um projeto baseado nas teorias que vimos até agora. Então, eu quero fazê-la bem devagar com vocês hoje e amanhã, porque é mesmo o cerne de como vocês vão aplicar as teorias. Então, só que a gente vai fazer aqui juntos, hoje e amanhã, mas isso não descarta o fato de que vocês precisarão me entregar por escrito. Então, vão anotando aí também o que a gente for comentando, ou vejam depois na gravação, mas não confiem na gravação, porque tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá. Então, é melhor vocês se garantirem, tá? Então, depois, vocês podem me entregar isso, cada um sozinho, quem quiser, ou podem se articular em grupos de até 3 pessoas para me entregar isso coletivamente. A minha previsão é de que vocês me entreguem isso escrito dia 15 de julho. Então, anotem aí. Diagnóstico do escritório de advocacia, que a gente vai começar hoje, para ser entregue e escrito dia 15 de julho. Sozinho ou em equipe de até 3. Tá? O que mais eu estou prevendo para a gente fazer hoje? Além disso, a gente começou, até foi uma pergunta de ideia na aula passada, sobre como vai ser a nossa última avaliação. E algumas pessoas também me perguntaram individualmente. Ou seja, nós já tivemos uma avaliação que foi o seminário. Próxima aula eu devo dar as notas a vocês. Esse trabalho escrito, que é bem, bem importante, mesmo a gente trabalhando junto, mas vai ser a forma como vocês vão articular isso na escrita. Então, eu preciso disso. Quero reforçar que não vale, gente, me entregar tópicos. Tópicos não me dizem nada. Porque o que eu preciso ver é como é que se articula o pensamento. Então, tem que ser uma coisa dissertativa realmente, tá? Não pode ser em tópicos. E a última avaliação, que aí eu estou prevendo que a gente faça apresentações, que poderão ser individuais ou em grupos de até 3, nos dias 28, 29 e 30 de julho. Ou seja, nossas 3 últimas aulas, e aí a gente vai sortear também
Amanhã ou até semana que vem, me passa quem quer fazer sozinho e quem quer fazer em grupo, porque para eu poder sortear quem vai apresentar dia 28, dia 29 ou dia 30, tá bom? Esse trabalho vai consistir de quê? Vocês vão escolher um projeto, por exemplo, algumas pessoas me disseram, poxa, eu tenho um projeto, é o escritório do meu marido, que eu tenho as plantas, que eu tenho foto. Massa, pode ser. Quem tiver um projeto que possa usar, que tenha informações suficientes, pode usar. Quem não tiver, vai pesquisar na internet, algum onde vocês consigam planta e consigam fotos, para que vocês tenham os elementos. Porque um texto que vai entrar nessa última análise e que não vimos até agora, foi o texto que eu mandei hoje para vocês de conforto. Dé até já conhece ele porque usou no trabalho dela. De qualquer forma, eu vou fazer uma aula expositiva sobre esse texto no dia 15 de julho. Eu vou falar sobre esse texto, mas vocês já podem ir lendo ele também. E quero que vocês usem esse texto na análise de vocês desse último projeto. Ou seja, a nossa última avaliação vai ser... Só que aí vocês não precisam me entregar, me enviar. Vocês só vão me entregar uma apresentação em PowerPoint, porque eu vou ter que botar aqui para vocês falarem. É mais seguro que esteja comigo. Mas não precisam me entregar todo um texto. Aí ele pode estar em tópicos que vocês lembrem e usem para falar, tá? Vocês irão apresentar esse último projeto, essa última análise aí. Então, hoje eu não tenho ainda como fechar quem vai apresentar que dia, mas a partir de amanhã eu já boto a pergunta, quem quer fazer sozinho, quem quer fazer em equipe, para que a gente tenha ideia de quantas pessoas estarão apresentando. Deixa eu ver o que mais. Basicamente, são esses dois itens que a gente precisa aí estar organizando até amanhã, tá, gente? Quem quer fazer sozinho, quem quer fazer em grupo, seja o do escritório de advocacia ou seja esse trabalho final, ok? Bom, tem outra atividade também, essa não é para nota, mas é uma atividade bacana. De um modo geral, eu botava um filme da Ilse Crawford, não sei se vocês já ouviram falar, designer inglesa, designer de interiores inglesa. A Ilse Crawford, lembrando que eu vou botar tudo isso escrito também, tá, gente? Ela fez uma apresentação muito bacana num programa chamado Abstract, que está na Netflix. Não sei se todos têm acesso à Netflix. Isso se constitui um certo problema, porque normalmente eu passaria para vocês isso na sala para vermos juntos e discutirmos. Como aqui o formato é outro, eu vou precisar que vocês assistam, aqueles que tiverem acesso. Quem não tiver acesso à Netflix, me sinaliza para a gente pensar o que fazer. E aí, numa aula que vai ser no dia 14 de julho, ou seja, a gente vai ter aula 14 e 15, na próxima semana, terça e quarta, no dia 14, a gente vai comentar sobre os aspectos abordados pela Ilse. Por que é interessante? A Ilse não vem da área da arquitetura. Ela é realmente uma designer de interiores, e que pela própria experiência e vivência dela, ela vai utilizar muito nos projetos os aspectos sensoriais. Ela, inclusive, tem vários livros publicados, muito interessantes. Uma coisa muito inicialmente intuitiva, mas que ela vai atrás, ela pesquisa. O primeiro deles é o Sensual Living. Sensual justamente porque fala dessa coisa do toque, das texturas, né, do papel da percepção na nossa apreensão do espaço. Então, o que ela propõe, a fórmula que ela encontrou para trabalhar é mais ou menos o que eu proponho aqui para vocês de análise, de investigação do projeto. Por isso que é muito bacana a gente assisti-la
E como, infelizmente, não poderemos ver juntos, porque senão seria muito tempo para a gente ver aqui, mas poderemos depois comentar juntos aqui, tá? E aí a gente, vocês anotem os tópicos que considerarem importantes e vocês trazem aqui para a gente nesse dia de aula para a gente falar sobre isso. Pro, licença. Diga. Pode repetir, por favor, o nome do filme? O nome do filme? Não é um filme, tá? É um documentário, uma série, por sinal, uma série incrível que vale a pena vocês assistirem todos. Ela já está até, inclusive, na 2ª edição. Todos são assim, designers expoentes em várias áreas. Design gráfico, design cenográfico, arquitetura, fotográfico. Gente, são design de tênis, de carro, interessantíssimos. E todos são pessoas muito interessantes. Inclusive, na 2ª parte, tem também uma... Eu acho que ela é uma engenheira, agora eu estou em dúvida. Não, ela é uma arquiteta, que faz um trabalho também no MIT de design de pesquisa das mais variadas áreas, também incrível realmente. Então, vale a pena vocês assistirem todos. Mas a Ilse Crawford está na primeira série desses documentários chamado Abstract. Mas eu vou botar escrito depois também, tá, gente? Tá bom, obrigada. De nada. Então, mas todos são incríveis, porque não são todas pessoas que pensam diferente do senso comum. Então, vale mesmo muito a pena a gente ver todos eles. Mas esse é o que a gente vai se aprofundar, nesse da Ilse Crawford, que inclusive é muito mais acessível para a gente, o dela. Bom, hoje foi... Então, para 14 e 15, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, sobre esse abstract, e vai discutir também sobre a apostila. Dia 14, Ilse Crawford. Dia 15, a gente vai ter o texto, aí eu vou apresentar o texto de conforto. Vamos falar sobre ele. Tá, então primeiro vai ser o documentário. Isso. Na verdade, sabe, ideia, eu gostaria até que o texto fosse um pouco antes, mas na verdade de um dia para o outro não faz tanta diferença. Como vocês vão ter que ver antes, então a gente faz logo o da Ilse Crawford, que vocês já vão estar mais lembrando, e no dia seguinte a gente faz o texto conforto. O que não impede vocês de já irem lendo, até porque você mesma viu, é um texto super acessível, não é em nada complicado, e ele, inclusive, gente, já usa os textos que vocês estão estudando. Ele vai ter 1 ou 2 autores a mais, que eu não passei aqui, mas a maior parte do conteúdo usado por eles é Hall, é Summer. Agora, eles vão ter também outros que a gente não vai usar e que, se vocês considerarem interessante, vão se aprofundar, vão procurar, vão correr atrás também. Tá? Mas, por hora, vocês vão ver que, tendo esses 2, a gente já tem um super leque assim, para trabalhar. E hoje até vocês vão ver mais isso. Mas isso tudo que eu estou falando, vou botar essa programação por escrito depois. Mas não queria botar antes de falar para vocês, porque fica um pouco confuso. Aparentemente é muita coisa, mas não é tanta coisa assim. Então, eu queria primeiro falar para depois colocar. E nesse grupo todo, quando chegar no dia 21 e 23, 21 sendo terça, 23 sendo quinta, eu vou deixar vocês terem um tempo para preparar essas coisas, especialmente o último tempo. Mas, enquanto isso, a gente vai estar aqui falando, então, de psicanálise, de entrevista, de relacionamento. Então, essas 2 aulas eu pulo um pouquinho, dia 15 desculpa, 23, um pouquinho da temática que a gente vem falando. Vamos dar uma passeada, uma relaxada no outro tema, enquanto vocês estão aí preparando a apresentação final. Aí a gente retorna 28 e 29 para falar da apresentação final e concluir o nosso semestre.
tá? Então, tudo isso vai ser colocado para vocês de hoje aí para amanhã. Eu estou botando essa programação, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Ou a gente Professora, boa noite, é Madá. Eu estava tentando, desde o horário da aula, entrar e só consegui agora. Eu perdi muita coisa aí? O que eu falei, ou você me fala depois no privado. Eu vou sintetizar aqui para você, Madá. Por hora, o que eu falei foi a nossa programação de atividades e de aula até o final do semestre. Mas vou colocar essa programação toda escrita no nosso grupo. Eu só quis fazer primeiro uma introdução. Mas só já preparando um pouco você, duas atividades, a de hoje, a que começa hoje e amanhã, deverão ser entregues escritas individual ou em grupo, e a última atividade também. Reforço isso pela necessidade de vocês articularem os grupos, quem quiser e quem puder, porque às vezes na falta de disponibilidade fica mais prático fazer sozinho. Então, tudo bem também, tá? Então, basicamente foi isso, Madá, que eu falei. Você vai ver a programação toda e o que você tiver de dúvida, me zapeia que eu respondo, tá? Tá bom, meu amor. Obrigada. De nada, joia. Então, vamos lá. Vamos torcer para que o share screen... E aí, gente, me diga aí que abriu uma planta para vocês, por favor. Déia, você tá no mudo, não ouvi nada, se você tentou falar comigo. Abriu! Bom, vocês já receberam essa planta? Foi hoje ou foi ontem? Hoje. Foi hoje. Vocês recebi hoje também, Pro. E, gente, essa planta... Vocês imprimiram? Eu sim. Também. Eu não tenho impressora em casa. Vai ter que imprimir? Não, vou falar disso agora. Quem não pôde imprimir, acompanha aí pela tela e pela tela do seu celular ou a tela do seu computador, porque eu já botei ela em PDF para vocês poderem abrir, né? Quem botou sim, ok, admite, gente entrando, ok. Bom, vamos lá. O que eu quero que vocês... Vamos começar aqui. Vamos começar aqui pela... Vídeo aberto. Tem um áudio aberto aí, viu, gente? Vamos fechando os áudios para não ficar fazendo microfonia. Cadê? Eu acho que você consegue ampliar mais um pouquinho, não? Eu vou ampliar, inclusive, pera um pouquinho, a parte específica que a gente vai fazer agora. Deixa eu ver como é que eu movimento ele aqui, peraí. Eu vou ampliar, mesmo que não pegue a planta toda, mas a gente vai começar aqui pela recepção, tá? Tá todo mundo vendo aí a recepção? Pera, vou melhorar a situação aqui. Chico, pronto, acho que ela tá toda aqui. Então, cadê? Nesse instante me abri umas ferramentinhas ótimas aqui. Deixa eu ver se eles vão aparecer agora. Poxa, agora não quer abrir. Aqui. Bom, vamos lá. Então, nós estamos nessa área. Vocês conseguem ver a bolinha vermelha? Consigo. Ótimo. Então, tá, vamos lá. Bom, mesmo quem não imprimiu deve ter dado uma olhada na planta. Eu mandei 2 versões porque fica com muita informação assim com as cotas, mas como vocês ainda não tiveram aula com escalímetro e tal, para saber como ver as cotas, eu optei por colocá-las. Então, vocês que já puderam dar uma olhadinha nessa recepção,
O que vocês conseguiram interpretar, perceber aí sobre esse espaço, levando em conta as teorias que nós vimos, espaço pessoal, sendo que aí a gente pode falar tanto da questão própria do espaço pessoal do sujeito, não o nome do texto, como também das invasões, né? Vocês viram que eu botei cotas, claro, para a gente relacionar ao texto de Hall sobre as distâncias. Quem gostaria de começar me dizendo aí o que percebeu, o que observou nessa planta? Dea, você está logo aqui na minha frente. A primeira que entrou vai ficar logo aqui na minha frente. Dea, o que você comentaria aí? O que você... Eu, assim, ainda estou analisando planta, né? Sim. Mas o que eu achei assim, mais apertadinho foram essas 3 cadeirinhas, uma do lado da outra. Que distâncias elas estão uma da outra? Peraí, que aqui eu tenho que ler sem óculos. 10 centímetros, parece? E 10 centímetros é que distância, segundo Hall? Íntima, né? Uhum. Então, 10 centímetros é colado. Então, vamos Oi? Essas poltronas, vamos pensar na linguagem. O que a gente quer abordar? As poltronas da recepção, 1, 2 e 3, tem 10 centímetros entre elas, que equivale à distância íntima modo próximo. Todo mundo concorda? Aí. O modo próximo vai até quanto? 15 centímetros, né? A gente sabe disso, a gente viu isso no texto de Hall. Ok. Essa é uma distância adequada para pessoas que não se conhecem? Não. Não seria? Inclusive, assim, a gente até discutiu a questão de recepção, né? A questão de ficar de costas para o outro, né? Em caso de consultórios, não sei o que, mas a gente vê que pela disponibilidade aqui talvez não desse. Mas essa cadeira que está de frente, por exemplo, parece ser uma mesinha de canto, né? Aí já fica mais confortável sentar ali. Eu, Andréia, sentaria logo nessa primeira. Você está falando? Quando entra pela recepção, pela porta, tem uma cadeira e aparentemente uma mesinha de canto. Isso, né? Exatamente, uma mesinha de canto. Isso. Aí, para mim, ali seria o meu lugar de escolha para sentar, porque eu sentaria ali sozinha. Em se tratando de uma recepção. Oi? Se a gente pensar na posição 4, ok, ela tem um espaço maior, né? Um território, vamos usar essa nomenclatura. Ela tem um território maior, esse território está protegido, né? Porque essa pessoa está só. Agora ele está protegido até. Ele está a que distância das outras cadeiras? 1,34, né? 1,34. É 1,34. É a distância social, né? Que a gente sabe que Isso. Modo próximo. Ou seja, é uma distância que normalmente é bastante indicado justamente para uma área social. Então, essa distância em si é uma distância de relativo conforto. Então, nós vimos o que em Summer? Que nós permitimos muito mais proximidade lateral do que frontal. Vocês lembram disso? Portanto, as nossas distâncias frontais sempre têm que ser as maiores. A gente sabe disso intuitivamente, né? Olho com o outro é bem desconfortável. Então, é onde a gente aplica a maior distância. Quer dizer, quando a gente considera as poltronas 2 e 3, que estão a uma distância mínima... Ainda tem um microfone aberto aí. Agora fechou. O pior que o meu mesmo não tá bom, mas vamos lá. Bom, aí a Andréa colocou aí a distância íntima entre as poltronas 1, 2 e 3.
Nós temos 10 minutos por enquanto, mas entraremos de novo. Quem mais quer falar aí alguma coisa sobre isso? Jami, fale aí, cadê você? Estou vendo você aí agora. Madá, cadê? Carla, fala aí, Carla, da sua super poltrona. Tá podendo falar, não? Renata, querida, cadê você? Oi, Pro. Oi, o que você quer também? Comenta aí também. Eu tô observando que a poltrona 3, ela tá afastada 1 metro e 1 centímetro, não é isso? Da mesa da recepção. Sim. E isso seria a fase pessoal afastada, não é isso? A distância... Aqui é de 80 centímetros a 1 e... Exatamente. Ainda assim, não seria indicado para dar um certo conforto, tanto para a recepcionista, né? Uhum. Mas Não sei se está correta essa informação, mas... Está correta. Porém, se eu dissesse a você que tem alguma coisa nessa relação que minimiza essa proximidade, o que você acharia que poderia ser? Talvez não sei se é alto, mas esse balcão tem uma distância bem grandinha aí, que seria mais ou menos de 85 centímetros ainda, né? Para a cadeira. Sim. Então, na verdade, teria 1,85, né? 1,86, na verdade, né? A distância total. Perfeito. Então aí ela já estaria... entendi. Esse é um dos aspectos, concordo com você. Então, na verdade, a pessoa está a uma distância social da recepcionista. Verdade. E não a uma distância pessoal. Verdade. 85, Pro. Oi? Tá meio miudinho aqui na mesa. É 85 ou 65? É porque ela está porque tem 20 mais a profundidade da mesa da recepcionista. É porque tem 20 mais 65. 75? Deixa eu ver. Do 20 da largura da bancada. Isso. Não, largura não, profundidade. 1,1 metro. Você consegue ver a minha bolinha vermelha? Olha aí na tela. 1,1 metro, vai daqui para cá, mais a profundidade da mesa. Então, a distância daqui para a recepcionista, na verdade, é uma distância social. Além disso, nós temos outros elementos aqui que não aumentam a distância, mas reforçam a proteção. Quais seriam? Você falou também, Renata, a altura do balcão. Eu acho que você falou isso, né? Falei. Pronto. Então, a altura do balcão, que impede que as pessoas vejam o conteúdo da mesa, também é um anteparo que a gente viu que é capaz de oferecer mais segurança para o outro, concordam? O outro se sente mais protegido. Então, assim, se a gente pensar nessa estação de trabalho da recepcionista, a gente vai ver que o formato dele protege bastante o território da recepcionista contra invasões, né? Se a gente estiver considerando aqui as cadeiras da recepção, né? É isso que a gente está considerando. Além disso, tem um outro dado que também é uma defesa da recepcionista. Pensem aí com carinho. O que vocês podem falar sobre... É o quê, Jane? O que vocês poderiam falar? Eu acho que é a distância da porta, da saída, e também a lateral dela é livre. Não. É isso isso? tudo pode ajudar, mas não é essa a questão. Os braços da cadeira? Os braços da cadeira? Perfeito. Esse é um excelente dado, mas esse não protege a recepcionista, esse protege cada cliente. E o braço das cadeiras é o que faz com que, apesar da distância, as pessoas tenham o seu território respeitado. Então, a gente tem dois elementos aqui, se a gente pensar só nas poltronas. A orientação lateralizada, porque é aquela em que eu tenho menos contato com o outro, é aquela que menos me incomoda, a proximidade lateral.
Além disso, eu tenho braços nas cadeiras que faz com que as pessoas não possam invadir meu território. Então, apesar da distância, isso é uma super proteção do território. O fato de ser um mobiliário individual e com braço. Vamos lembrar aqui o que a gente falou de situações como cadeiras do avião, por exemplo, um único braço. Um único braço é uma proteção pequena, porque vai ficar uma disputa de quem é aquele braço, de quem é aquele território. Na hora que você tem, cada um tem seu braço, isso é indiscutível. Qual é o território de cada um? Então, isso minimiza a proximidade. E essa orientação lateralizada também é uma proteção para a secretária. As pessoas não estão de frente para ela. Então, ela tem toda a visão das pessoas, mas as pessoas não interferem na tarefa dela. Então, é também uma forma na qual eu não mudo a distância, mas que eu reforço a proteção territorial dessa funcionária. Agora, então tá, vamos pensar aqui. Nós vimos, então, que as distâncias vão de social a pública. Porque se eu botar 2,17 mais a distância da mesa, no mínimo aqui, eu estou na distância, desculpe, social, modo afastado. Todas essas distâncias e essas orientações corporais desestimulam o diálogo com a recepcionista. Concordam comigo? Imagina você ficar falando de lado. Então, além da distância, a orientação corporal desestimula esse diálogo com a recepcionista, permitindo, portanto, que ela possa realizar outras tarefas, além de estar atenta ao que está acontecendo com os clientes, né? De poder sinalizar, oferecer uma água, um café, enfim, ela está assistindo o que mais importa a ela, que é a mímica corporal desses clientes. Então, por que uma recepcionista precisa ficar a uma distância social? Vocês lembram disso? Quem falou aí distância social, acho que foi você, não foi, Renata? Não, eu falei distância pública. Ah, você foi pública. Quem foi, gente, que falou da social aí? Me lembro. Cadê minha lista que não está aqui agora? Enfim, a gente viu que numa distância social, ela não é compelida a um diálogo desnecessário. Quando a pessoa precisa mesmo falar com ela, se levanta, vai e fala, né? Não tem problema. Agora, se eu pensar, então, né, essa posição 4 aqui, ela aparentemente é uma boa posição, porque está sozinha, mas ela não sofre invasão de nenhuma ordem, vocês acham isso? Eu acho que sofre da porta, né? Exatamente. Porque ela fica mais vulnerável ali na porta. Olha, Sara, a frontal até não é realmente o grande problema, porque ela está numa distância social para a pessoa da frente. Mas, sim, a porta pode, não necessariamente, porque são 2 folhas, uma pode ficar fechada, mas é um lugar que pode ser uma área de invasão, porque ela não vai controlar a entrada. Lembra que conforto está muito relacionado a controle. Se eu tenho um relativo controle daquele espaço, eu fico muito mais tranquila, muito mais confortável do que se eu não tenho controle nenhum desse espaço. E ela não tem controle aqui de quem pode chegar lateralmente para ela, especialmente se essa porta daqui, essa folha ficar aberta, certo? Do lado... Oi. Eu tô aqui já especulando. E se a mesinha de cabeceira fosse pro outro lado? A mesinha redonda aí, fosse para o lado da porta? Ajudaria aqui, mas exporia do lado de cá, porque também é uma circulação que entram e saem pessoas, né? Mas em se tratando de que a pessoa já entrou, só vai circular ali dentro quem já entrou, né? E ali a porta eu acho que ainda é mais vulnerável do que o corredor. Sim, é uma possibilidade também, mas ainda assim é uma possibilidade, pode ser menor,
mas ainda seria uma possibilidade. Gente, nessa planta não aparece, mas na outra planta tem